Bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos numa sequência dos Salmos, na série Salmos, a Beleza da Verdade. E é muito bom estar mais uma vez aqui com você para a gente refletir sobre aquilo que Deus tem para nos dizer através dos escritos dos salmistas, textos antigos, mas que falam ao nosso coração atualmente da mesma forma que eu imagino que tenha falado ao coração daquelas pessoas, apesar de contextos diferentes. Caso você não tenha ainda tido contato com as outras mensagens, eu quero te convidar a acessar aí no nosso canal do YouTube a playlist dos Salmos. Nós já estamos aí em uma longa sequência dos principais salmos, aqueles salmos que a gente normalmente mais conhece, aqueles salmos que normalmente a gente guarda no coração, decora. Então a gente tem uma seleção grande de salmos para trabalhar nessa série. Então aproveite esse tempo, acesse esses salmos, tire aí um tempo do seu dia, se você ainda não teve contato, para cada dia da semana você assistir uma mensagem, mas acompanhe a gente durante esse tempo. Todo domingo a gente vai estar junto aqui, para a gente conversar, para a gente meditar em cima de um salmo diferente. O salmo de hoje é o Salmo 91, um salmo bem conhecido tradicionalmente, muito por causa do misticismo religioso. A gente sabe que algumas pessoas mantêm a Bíblia aberta nas suas casas, no Salmo 91, um salmo conhecido como um salmo de proteção para algumas pessoas, pensando na dinâmica espiritual, mas a gente vai analisar então qual era o contexto que esse salmo foi escrito e o que as palavras do salmista representavam tanto para ele quanto para as pessoas na época e aquilo que ela pode representar e trazer para nós também nos dias de hoje. Esse não é um salmo escrito por Davi, por exemplo, como vários que a gente conhece, nem salmo da família de Asaf. É um salmo que a gente não sabe quem escreveu, A gente não tem informação suficiente para dizer quem é o autor desse salmo, mas é um salmo aí tradicionalmente muito precioso também para nós. Então, para a gente começar, vamos fazer a leitura? Pegue a sua Bíblia, abra aí no Salmo 91 e acompanhe a leitura comigo a partir do versículo de número 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo a gente pode fazer uma divisão, talvez aí em 5 partes, considerando essa primeira parte, a parte em que o salmista ele declara que confia no Senhor. Então, existe aqui um fato, o salmista confia no Senhor. E depois das outras 4 partes, a gente pode dividir então como os argumentos que o salmista usa para provar o porquê que ele confia no Senhor, porquê que o Senhor é digno de confiança, porquê que ele se apega ao Senhor com tamanha confiança. Então ele dá aí as suas 4 justificativas e a gente vai então analisar cada uma dessas 4 justificativas aqui.
Começando nessa primeira parte, então nesses primeiros 2 versículos, o salmista ele declara que ele habita no esconderijo do Altíssimo. Então dando destaque aqui para essa palavra, Altíssimo, e ele descansa à sombra do Onipotente. E ele diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aqui o salmista traz 3 nomes de Deus, né, bem conhecidos para nós e que traz a gente as memórias, né, lá do Antigo Testamento, quando Abraão caminhava com Deus, a gente vê esses nomes de Deus aparecendo para nós desde lá, né, e que destaca quem é o Deus que esse salmista ele se apega, quem é o Deus em que ele confia. Não é qualquer Deus, não é qualquer divindade, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui o nome de Deus no original, Elion, né? El Elyon, que traz essa representação e tradução para nós do Altíssimo, aquele que habita em lugares altos. A gente tem o Onipotente, o Todo-Poderoso, El Shaddai, né? Fazendo referência ao Deus Todo-Poderoso. E Senhor, que é o nome de Deus da aliança, né? Iavé, Iahué, Javé, né? A gente não tem aí a correta pronúncia do nome de Deus, mas é o nome conhecido que é traduzido para nós como Senhor, né? É a esse Deus que o salmista se apega, é esse Deus que o salmista pode confiar. E ele declara, eu fiz dele o meu refúgio, o meu baluarte. Ele é o meu Deus em quem eu confio. A partir do versículo 3, a gente então tem a primeira seção, é uma partícula que é traduzida aqui para o português como pois, porque. E aí você pode observar aí no início do versículo 3, dependendo da versão das escrituras que você tiver, pois ele te livrará. Então aqui ele já começa a dar os argumentos. Eu confio no Senhor, no Deus Altíssimo, no Deus Onipotente, em Iavé. Por quê? Porque ele há de livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui ele começa a trazer algumas situações da vida ali daquela época, né? O contexto onde eles habitavam ali, né? na terra da Palestina ali. Então, tanto o terreno, quando a gente vai pensar na vida comum ou até mesmo nas peregrinações que o povo de Israel fazia ali, né, tanto, por exemplo, da região da Galileia para Jerusalém durante as festividades, ou até mesmo em outras regiões da Judéia ali, indo para a cidade de Jerusalém, eles se viam expostos a muitos perigos, né, da estrada, perigos de pessoas, por exemplo, que poderiam praticar algum mal contra eles. Isso era comum ali na época, né? Mas ele se assegura aqui que Deus o livra, né? Aqui essa expressão laço do passarinheiro, fazendo referência a armadilhas, né? A emboscadas que poderiam ser feitas ali nesse ambiente, na estrada. E aí no versículo 4 ele diz, né, que Deus há de cobri-lo ou de nos cobrir com as suas penas e debaixo das suas asas a gente estaria seguro, a gente vai estar seguro. Fazendo referência aqui mesmo, Deus como uma galinha que acolhe, que protege os seus pintinhos debaixo das suas asas e ali os seus filhotes estão seguros, né? É essa relação que o salmista tem com o cuidado de Deus. Apesar dele ser um Deus altíssimo, todo-poderoso, ele é um Deus que se relaciona com a humanidade, se relaciona com os teus filhos, ao ponto de, se assim fosse, né, trazê-los para perto, para que, como o salmista diz aqui, a gente possa descansar à sombra desse Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus alto, mas só que ele é um Deus que nos permite nos achegar, nos aproximar dele, com segurança aqui, nesse sentido. E aí ele começa também aqui no versículo 5, né, ainda nessa primeira sessão, trazer para a gente algumas outras possibilidades de perigo e fazendo até uma referência à guerra, né? Então, quando o exército saía para batalhar ou para algum combate e se acampava naquelas terras, né, ou antes do combate ou depois, né, que já havia tido o conflito ali, eles se viam numa posição vulnerável. Então eles poderiam ser atacados à noite, né? O inimigo poderia vir de surpresa à noite e atacar o acampamento do exército. Eles poderiam se surpreender, por exemplo, com flechas que viriam até eles e acertaria algum soldado ali ao longo do dia no acampamento. Então a gente vai ver aqui essas palavras que vão sendo usadas, né, de terror noturno, de seta que voa de dia, de alguma peste, por exemplo, que poderia assolar o acampamento, né? Às vezes algumas campanhas de guerra duravam meses, né? E
E nesse tempo, os soldados eles poderiam sofrer doenças, pestes poderiam assolar ali a população, né? E não só no contexto de guerra, a gente pode pensar nesse contexto também de forma geral ali, né, da nação. E aqui o salmista se assegura: eu confio no Senhor porque o Senhor nos livra de todas essas pestes, de tudo isso de mal que pode vir a acontecer com a gente, né? E aí a gente tem uma segunda seção aqui, um segundo pois, que está no versículo 9. Ele diz também: pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, e nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará à tua tenda. Aqui não há nenhuma novidade, mas é o salmista reforçando que ele confia que o Senhor é refúgio dele, e por causa disso, como ele habita com o Senhor numa morada que é alta, né? Porque o Senhor é altíssimo, nenhum mal vai alcançar a sua morada, né? Então ele se agarra aí mais uma vez, reforçando essa segurança, essa verdade. E no versículo 11 a gente tem então a terceira seção, que começa com um porquê aqui na minha versão. Porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esses anjos te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. A gente pode ter a lembrança de Satanás usando esse texto para tentar o Senhor Jesus. Na tentação de Cristo, a gente vê Satanás levando ele para o alto do templo e falando para ele: se joga, porque não está escrito que ele dará ordem aos teus anjos para que estes anjos te guardem, né? E aí Jesus simplesmente rejeita, né, e repreende Satanás ali, dizendo que ele não vai tentar o Deus Todo-Poderoso, né? Mas aqui a gente consegue então essa informação de que de fato Deus ele dá ordem aos seus anjos para nos guardarem. A gente poderia lembrar aí de outros textos das Escrituras que trazem esse conceito, né, de Deus fazendo com que os seus anjos nos ajudem na nossa caminhada, né? A gente pode lembrar, por exemplo, de Daniel, a citação do anjo Gabriel que vem trazer e ajudar Daniel a entender as profecias. A gente pode falar do anjo Miguel, por exemplo, que batalhou ali pelo corpo de Moisés, como está registrado. A gente pode lembrar do anjo que ajudou João, lá em Apocalipse, a entender as revelações. Inclusive, esse anjo fala, quando João se prostra diante dele, o anjo fala: não se prostre diante de mim, eu sou um conservo teu, eu estou aqui para servi-los, né? A gente vai ver em Hebreus também, aparecendo ali, né, dos anjos ministradores, os anjos que são enviados por Deus para nos ajudar na nossa caminhada, né? Então, sim, né, existe aí essa dinâmica espiritual, onde Deus, ele envia os seus anjos para caminhar com a gente, para nos ajudar aí nas várias circunstâncias da vida, e o salmista se agarra a essa verdade. Ele traz isso como mais um argumento, seu terceiro argumento aí, para defender o porquê que ele confia no Senhor, né? Para mostrar aqui no Salmo que ele está descansando na sombra do Altíssimo, e ele pode fazer isso, e ele traz aí o porquê disso. E aí a quarta sessão e a última está começando aqui no versículo 14. Começa com um porquê também. Um outro argumento é porque, e aí aqui a gente tem uma mudança aqui da fala, isso acontece em vários salmos, né? A gente vê o próprio Deus aqui. Tem hora que é o próprio Deus, às vezes até uma fala do Messias. Aqui a gente, do primeiro versículo até o versículo 13, a gente tinha o salmista falando algo sobre Deus. E aqui nos 3 últimos versículos, a gente tem Deus falando em primeira pessoa. Então, Deus está dizendo aqui: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. O colocarei a salvo, porque conhece o meu nome. Olha que interessante. Existe uma relação do salmista aqui com Deus, uma relação de amor. E aí a gente pode fazer até lembrança de outros textos, como aquele de Romanos, por exemplo, que Paulo escreve, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o propósito de Deus. Então, existe aqui uma relação de amor, e nessa relação, Deus promete livrar o salmista, promete nos livrar, promete, como está registrado no Novo Testamento, que todas as coisas vão cooperar para o bem, né? E dando destaque aqui também para essa tradução, né? Porque conhece o meu nome. Isso é importante. Como a gente vai confiar num Deus que a gente não conhece? Como a gente vai de fato, e aí eu estou trazendo isso para a nossa realidade prática, a gente vai conseguir descansar de fato em Deus se a gente não conhece esse Deus, se a gente não tem uma relação de amor com esse Deus?
E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente diz muito acreditar na soberania de Deus, a gente diz muito acreditar às vezes através da nossa prática religiosa ou do nosso discurso, de que a gente confia que Deus está fazendo as coisas cooperarem para o nosso bem, mas muitas vezes a gente não consegue descansar em Deus, a gente não consegue entregar os nossos problemas para Deus. Quando acontece alguma dificuldade na nossa vida, a gente não encara essa dificuldade como, quem sabe, um modo da gente crescer, de Deus gerar algo novo na gente, da gente amadurecer em algum conceito, em alguma circunstância. Não, às vezes a gente acaba se afastando, a gente acaba desconfiando, a gente traz questionamentos muito imaturos às vezes. Nossa, será que Deus esqueceu de mim? Aqui o salmista, ele sabe da realidade da dificuldade, ele vai passar por angústias, como é dito aqui no versículo 15, Deus dizendo, ele me invocará e eu lhe responderei e eu estarei com ele na angústia. Percebe? A angústia, ela está aí. A gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai ser atacado muitas vezes, né? Mas Deus promete que Ele estará com a gente na angústia. Ele vai passar por esses momentos de dificuldade com a gente. Quando a gente clamar a Deus numa súplica, às vezes desesperada por ajuda, Deus vai nos responder. Então, a gente precisa viver isso na prática e conhecer a Deus ao ponto da gente descansar em Deus. Então, quanto mais a gente caminha no conhecimento mesmo racional de quem Deus é, e a gente pode fazer isso através das Escrituras, mais a gente vai conseguir descansar em Deus, mais a gente vai conseguir desfrutar desse relacionamento de amor com Deus, como é colocado aqui. Então, relendo o versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Na sua angústia, na verdade aqui, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Aqui há promessas de livramento, de glória. Um dia desfrutaremos da glória de Cristo. Como diz lá em Colossenses, porque nós morremos com Ele. E da mesma forma que morremos com Ele, um dia seremos glorificados com Ele. É uma promessa maravilhosa. E aqui de saciedade, aqui de eternidade, olha só, saciá-lo-ei com longevidade. A despeito de todas as dificuldades que a gente vive na vida, que a gente passa no dia a dia, existe a promessa da vida eterna. Então, às vezes, essa salvação, esse livramento que Deus promete aqui para o salmista, a gente às vezes não encontre de imediato nas nossas dificuldades, mas ainda assim há a certeza de salvação eterna. E é assim que o salmista encerra o salmo, então, né? Mostrando para a gente o quanto ele confia em Deus, nos mostrando, inclusive, qual é o Deus que ele confia, não é qualquer Deus, é o Elion, é o El Shaddai, é Yahvé que ele confia, e ele vai nos dizendo o porquê que ele confia, e aí aqui, né, Deus falando em primeira pessoa aqui, trazendo essa importância do relacionamento, daquele que ama a Deus, daquele que descansa nele, daquele que o conhece, e a gente tem então o encerramento do Salmo com essas promessas, né, de que Deus há de nos responder, experimentaremos glória com Cristo, a vida eterna e a salvação, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, a principal temática desse Salmo para nós, nessa manhã de domingo, é que Deus ele ouve as nossas orações, nós nos encontramos, né, junto de um Deus todo-poderoso que nos ajuda nas nossas dificuldades, né? É uma promessa tanto para a nação de Israel, que vivia as situações e as dinâmicas que eles viviam, mas a gente pode contextualizar isso para os nossos dias. Quais são as dificuldades que a gente vive? Quais são os perigos que estão ao nosso redor? O mundo nos apresenta vários perigos, mas a gente pode descansar na certeza de que Deus está com a gente, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem, né? E quando a gente entende isso, e essa palavra cai no nosso coração, a gente se comporta de uma outra forma, né? Aquilo que é mal para nós, a gente não encara apenas como mal, a gente tenta olhar o lado bom, ou às vezes não só essa dinâmica de tentar ver o lado bom, mas de confiar, às vezes, mesmo não conseguindo enxergar nada de bom, confiar que Deus está no controle disso e que se Ele permite a gente vivenciar alguma coisa, se a gente passar por um problema, Deus está nos cercando com as suas misericórdias e Ele tem um propósito nisso, né? A gente vive uma vida, a gente vive num mundo
que traz aí para nós as exigências, que traz para nós aí os riscos. Então, como todo ser humano, a gente também vive num mundo que pode nos trazer várias dificuldades. A diferença para os filhos de Deus aqui, a diferença para estes que têm um relacionamento de amor com Deus, é que nós temos um Deus zelando por nós. Nós temos um Deus em que a gente pode confiar, Ele é, né? Yahvé, está aqui o nome de Deus, nos fazendo lembrança de que Ele é o grande eu sou, né? E Ele é por nós, Ele nos traz para perto dele como a galinha que traz os seus pintinhos e a gente descansa nas suas asas. Isso é muito importante, né? A gente precisa caminhar aí na nossa identidade, deixar que as Escrituras falem para a gente quem a gente é, para que uma vez tendo a nossa identidade de filhos de Deus firmada, sem dúvida, né, a gente possa descansar em Deus. Né? Existe aí uma escada, né, que a gente trilha normalmente, né, que passa pelo fato da gente se sentir amado, da gente se sentir pertencente, e nós pertencemos porque Deus nos adotou a sua família. Né? A gente passa aí pela questão de desfrutar e reconhecer esse amor de Deus em Jesus Cristo. Né? Deus nos olha e Ele não vê a nossa sujeira, o nosso pecado. Ele vê o sangue de Cristo e por causa disso a gente se relaciona com Deus hoje. Estamos conectados com Deus hoje. Né? E aí a gente sobe para o degrau do propósito. Vivemos num propósito, o propósito de Deus. E então a gente encontra descanso. E aí pode vir dificuldade, pode vir tribulação, mas nós estamos firmes naquele que nos guarda, naquele que, se preciso for, envia os anjos para trabalhar ao nosso favor, para nos servir enquanto a gente caminha ao lado de Jesus. Então esse é o convite para nós essa manhã e eu gostaria de orar com você, né, pedindo mesmo para Deus gerar esse sentimento de confiança que o salmista tem também no nosso coração. Então, oremos. Deus, eis aqui a Tua palavra e eu coloco as nossas vidas diante do Senhor e, como eu disse, assim como o salmista, Deus, que isso seja de fato gerado no nosso coração, que a gente venha conhecer o Senhor ao ponto de que a gente consiga descansar na certeza de que o Senhor está cuidando da gente. Livra-nos de viver um relacionamento superficial com o Senhor, mas que através do Teu Espírito a gente possa crescer, a gente possa se aprofundar e a gente possa mergulhar mesmo no conhecimento de quem o Senhor é. Assim como diz o profeta, aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisso, no conhecer, no caminhar conhecendo a Deus. A gente quer Te conhecer, Deus, para que diante das tribulações da vida a gente descanse, a gente de fato entregue a nossa vida diante do Senhor, as nossas dificuldades, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, e que a gente testemunhe com gratidão os livramentos do Senhor para a nossa vida. E que se por algum motivo maior do Senhor, algum propósito maior, houver circunstâncias na nossa vida que a gente não vai experimentar o livramento aqui e agora, que a gente possa ter a esperança de que um dia na eternidade nós viveremos sem choro, nós viveremos numa realidade que não vai haver morte, que não vai haver doença, que não vai haver perseguição, que não vai haver nada de ruim. Então, que ao menos essa esperança da vida eterna ao Teu lado, Deus, nos conforte nesse momento, conforte os meus irmãos e as minhas irmãs nesse momento, que a gente possa se apegar ao Senhor e descansar na Tua presença, em nome de Jesus. É isso, meus irmãos, né? Que Deus continue gerando vida no teu coração, gerando confiança no teu coração, para que a gente continue caminhando como filhos, como comunidade, como igreja, confiados de que Deus é por nós, de que Deus é esse Deus Altíssimo que nos guarda. Né? Eu quero, mais uma vez, fazer um convite para você continuar nessa trajetória com a gente. Né? Os Salmos, a beleza da verdade, são verdades preciosas que falam ao nosso coração e que podem nos sustentar nesse dia a dia e nesse tempo de tribulação, inclusive, que nós estamos vivendo. Então, que Deus te abençoe.